Estamos de volta, né? Vamos agora para a aula de literatura brasileira. Bom, nós já tínhamos falado logo no início do ano, eu lembro, nós chegamos a comentar alguma coisa, ou coloquei alguma coisa no quadro, de acordo com as minhas anotações que eu tenho, sobre exatamente esse período que postergou a chegada dos portugueses aqui no Brasil. O que a gente tem que entender é o seguinte, que a literatura ela não é criada simplesmente assim. Opa, criou-se, agora vamos escrever, vai ser assim. Não. A literatura ela é uma tendência. Tudo que se escreve tem uma tendência histórica, tem uma tendência política, também ideológica, uma tendência de momento. Isso daí é que é o básico da ideia que vocês têm que ter de literatura. Então, não os autores escrevem, mas eles não escrevem simplesmente o que eles querem. Não, eles escrevem de acordo com o momento em que se vive. Até porque com base nesses elementos históricos que se faz os períodos da literatura. Então, se nós partimos do princípio de que os portugueses estavam procurando novas terras, tem algum motivo. Os portugueses investiram nas grandes navegações, tem um motivo. Os portugueses, ao chegarem no Brasil, chegarem aqui na terra e encontrar os índios, não tiveram assim tantos problemas de guerras, né? Na maioria dos casos foram poucos, logo conseguiram convencer a se estabelecerem na terra junto com eles, tem um motivo. Se nós formos pensar, a colonização portuguesa no Brasil ela foi bem diferente da colonização espanhola na América do Sul. Houve uma dizimação, os espanhóis dizimaram os maias, os maias, os astecas, os incas, né? Todo mundo sabe que eles foram povos que eram povos avançados em termos de tecnologia, da agricultura, de verificação dos astros, né? de interpretação dos movimentos do Sol e da Lua, coisas que os espanhóis não sabiam, então eles dizimaram. Então aqui no Brasil não houve tanto isso. Por quê? Houve um motivo para isso. Então, tudo está ligado, tudo está ligado a uma questão política, tudo está a uma questão religiosa, tudo está a questão histórica e de momento, de necessidade do momento. Então, vamos lá. Então, já de início, a literatura brasileira ela começou a partir do momento em que o português chega ao Brasil. Né? Até os índios não tinham condições de escrever, ou se faziam de outras formas. De repente, a arte deles era uma arte tipo rupestre, era uma arte mais ligada às necessidades que eles viviam para fazer canoas, ocas, né? As armas, caça e pesca e as brigas entre tribos, né? Então existia toda uma cultura e que foi, a partir do momento que os portugueses chegaram, deixada de lado ou tentada a acabar. Vamos passar para o próximo slide aqui, vamos começar a entender. Então, olha só, no século XVI, 1500, né? Nesse século a gente percebe que a literatura era uma literatura colonial. Por quê? Porque era da colônia, era aqui.
O Brasil era colônia de Portugal. Tudo que vinha de lá, vinha pouco. Tudo que ia para lá, ia de muito. Porque o objetivo era a exploração da terra. É aí que entra as questões dos porquês. Portugal vivia um momento péssimo, né, na Europa, e a Europa também vivia um momento péssimo de crises. Mas também, ao mesmo tempo, existiam movimentos criativos, né, que tornaram apesar dessas dificuldades que os países europeus atravessavam, fizeram com que eles conseguissem chegar a outros lugares, que foi a construção de navios, as grandes invenções, né? Então, vamos ver aí, a literatura colonial foi um momento de produção literária no Brasil colônia em que os primeiros escritos, as primeiras anotações, né, estavam associados ao contexto histórico da época. Perfeito. Por quê? Não era por causa do Brasil, era por causa da Europa. A Europa, principalmente Portugal e Espanha, partiram por novas terras através das grandes navegações. Ao mesmo tempo, o movimento de contra-reforma da Igreja Católica estava voltado para a conversão dos indígenas. Na Europa vivia um problema sério religioso. A contra-reforma buscava fiéis, né? O objetivo era buscar fiéis. O que aconteceu? Os religiosos, a Igreja Católica, fundou uma empresa sediada em Londres, outra parte em Paris, uma outra também em outras cidades, cada lugar tinha, na Holanda tinha também uma, né? Em que eles acompanhavam esses grandes navegadores, né? Essas explorações pela navegação, grandes navegações, para chegar em determinadas áreas, conquistar o território e usar a população como uma ferramenta, né, de conversão para o catolicismo. Então havia o quê? Um acordo entre as cortes e a Igreja Católica. Nós vamos juntos, eu conquisto a terra e as riquezas, e você conquista os seus fiéis. A conquista das terras poderia ser dada através de guerras. Não foi o que aconteceu muito no Brasil, mas aconteceu com a Espanha. E a catequese, quer dizer, a ideia de evangelizar o índio, era de quê? É de submetê-lo à escravidão. Vamos tê-los, mas no fundo, né, do pote, por mais que você rode, existia a ideia de que usá-los para escravizar. Essa escravização foi ocorrendo aos poucos, contra a vontade de alguns religiosos, mas sob o poder das cortes. Então havia aí uma disputa, depois de um tempo começou a haver uma disputa de poderes. Mais à frente vocês vão poder estudar melhor isso. Tanto é que em história vocês já devem ter estudado aqueles movimentos de libertação do Brasil, na independência do Brasil, em vários pontos do Brasil, né, como a Confederação do Equador, né, dos países do Nordeste tentaram romper, no Maranhão, tem várias, né, na Bahia, em Inconfidência Mineira. Então, só que isso foi depois. Mas tudo isso ocorreu em função exatamente dessa primeira chegada dos portugueses, a maneira com que eles quiseram conquistar a terra. Aí fica a pergunta, professor, mas é aula de história, é aula de literatura? Infelizmente, ou felizmente, eu acho que é felizmente, nós temos explicações a dar,
que a literatura ela não é, como eu falei no início, algo que a gente faz assim, opa, escrevi um livro, é bonito, vai ficar para a história. Não, existe todo uma necessidade ideológica, momentânea, histórica, econômica, religiosa, para que se faça literatura também em determinados momentos. Então, vamos dar sequência aqui. Os autores dos escritos eram europeus, principalmente os portugueses, que, sob a visão etnocêntrica europeia, tratavam a cultura dos índios com exotismo. Na verdade, é o seguinte, os europeus, os portugueses, eles vieram achando que a sua cultura era superior. Mas, na verdade, cultura não existe cultura superior à outra. O que existe, cada um tem a sua forma de viver. Então, eles encontraram os índios totalmente nus, né? Na verdade, não usavam roupas, e aquilo era abominável que acontecesse lá na Europa. Daí, ter essa visão etnocêntrica. Etnocêntrica é concentrar a visão no elemento mais forte, do elemento mais forte para o elemento mais fraco, que era dos portugueses para os índios. E essa visão exótica, ela era vista exatamente dessa forma. Quando Caminha, o Pero Vaz de Caminha escreveu a primeira carta para o rei, que ele chegou aqui no Brasil, a primeira coisa que ele coloca é que os índios andavam nus, sem tapar as suas vergonhas. Então você vê que como andar nu era vergonhoso, mas para a cultura do índio não. E até hoje você vê várias tribos indígenas que mantêm esses costumes. Outros temas abordados durante o quinhentismo foram as belezas naturais observadas pelos portugueses, que eram exaltadas e passadas ao rei de Portugal como forma de afirmação de que a colônia tinha tudo para ser próspera. Ora, a visão do índio era uma, mas o objetivo era a terra. Então, os recursos naturais que existiam no Brasil eram grandes. Né? E logo eles começaram a perceber que a terra próspera. Vamos tirar daqui o máximo e levar para lá e vamos ficar ricos. Esse era o objetivo das grandes navegações. Explorar e conquistar novas terras. Usando a tecnologia, no caso das grandes navegações, e também utilizando a questão religiosa, das necessidades católicas de novos fiéis, que eles faziam uma espécie de conversão, que a gente vai até conversar aqui sobre isso, a conversão, a catequização, a evangelização desses povos. Então vamos lá. Lá na Europa, aqui no Brasil, foi como eu falei, você não tinha movimento literário nenhum. Quando os portugueses chegaram aqui, lá na Europa existiam os movimentos artísticos, né, de época, que na verdade eram movimentos que se repetiam. Né? Sempre havia aquela volta a um determinado ponto do passado, e aquilo se manifestava durante um tempo, daqui a pouco trocava e tudo. Durante esse período na Europa, antes desse período, até o século XVI, nós tivemos a cultura grega, né, o classicismo grego, que se expandiu na Europa, o classicismo bem arraigado na ideia do teocentrismo, de que a religião era o centro de tudo, em que você tinha uma série de deuses, e ali vocês verificam que as obras que todas eram feitas eram como poemas, eram como peças teatrais e que eram contadas da vida das pessoas da época. Passado um tempo, veio o período medieval, onde
surgiram o rei, né, o poder poderoso, e que muitas coisas mudaram, e que essa visão, vamos colocar assim, de múltiplos deuses, né, ela passou a ser só de um. E que o rei acreditava nele e ele fazia com que o povo acreditasse. E aí surgiram vários tipos de de literaturas. Especificamente em Portugal, nesse período medieval, eu lembro, tem as cantigas de amigo, as cantigas de amor, né, que eram formas de manifestação popular, né, através da escrita. Acabou esse período, entrou exatamente, voltou, vamos dizer assim, voltou o classicismo. Tanto é que quando esse movimento que a gente chama aqui de renascentista, também é chamado de neoclassicista. O neoclassicismo é a volta a todas aquelas abordagens do período clássico grego, né? Onde a religião era o centro de tudo, onde você tinha ali vários deuses, né, e que você acreditava em mitos, os mitos começaram a aflorar mais. Com uma grande diferença, que a partir desse momento deixou-se de lado o teocentrismo e o homem passou a ser o centro de tudo. Por quê? Porque começou-se ao homem, né, o homem da época, a pensar racionalmente, com racionalidade. E daí surgiram as grandes invenções. O barco, uma caravela para atravessar o Atlântico, foi uma grande invenção. E outras invenções também foram criadas na época. Então, o homem era o centro do mundo. E a partir daí, vamos conquistá-lo. Essa era a ideia central dos movimentos artísticos da época na Europa. Então, olha lá, os movimentos de arte estavam em plena ebulição. Vivia-se o renascentismo clássico, onde predominava a visão retomada dos padrões clássicos e o antropocentrismo, o homem o centro do mundo. A valorização da arte confundia-se com a racionalidade, que gerou as grandes invenções na época. Com o retorno dos padrões clássicos, a arte adquiriu um padrão mítico. Lembra que, pela própria racionalidade, o homem ser o centro do mundo, o homem começa a criar mitos. Ele mesmo cria os mitos. Tais movimentos não chegaram ao Brasil de imediato, pois a ideia da corte portuguesa seria conquistar a terra e dela explorar todas as suas riquezas. Uma das obras emblemáticas foi, na Europa, né, que eu estou falando, foi Os Lusíadas, de Luís de Camões, uma obra que conta através dos cantos a aventura de Vasco da Gama ao cruzar o Cabo das Tormentas, também conhecido Cabo da Boa Esperança, para chegar às Índias. Durante essa viagem, ele enfrenta tormentas e encontra um mito, que é a tormenta, né? Que está até nessa figura aí, se você olhar, é o famoso gigante de Adamastor, que nada mais é do que foi, né, do que uma construção por nuvens tão pesadas de tempestade na área, juntamente com penhascos que surgiam, né, que os barcos eram obrigados a desviarem. E eles exploravam isso como uma forma mítica, porque era uma forma da literatura da época. Então você vê aí que um elemento, uma das obras europeias famosas, e no caso portuguesa, foi Os Lusíadas, de Luís de Camões. Tá certo? Além de se envolver, além de se envolver em guerra de alguns países africanos. Gente, olha só. O que existiu na Grécia Antiga? Não foi Ulisses, né, através das suas peripécias, através
do seu sofrimento de sair de um lugar e ir para outro, lutar contra monstros, as sereias, né, o canto das sereias, toda aquela história, né, grega, ela volta nesse período na Europa, através de outras formas míticas. Uma delas foi essa, o gigante Adamastor, e teve outras, lógico. Mas como nós estamos falando de Portugal, vamos nos deter aqui. Vamos para o próximo slide. Bom, aí esse período do quinhentismo, ele foi dividido em duas frentes literárias. Por que duas frentes literárias? Porque existiam aqueles que escreviam de uma forma e outros que escreviam de uma outra forma. Os que escreviam pela literatura de informação tinham um objetivo. E aqueles que usavam a literatura de conversão tinham outros objetivos. A literatura de formação. Aqui estão os primeiros escritos sobre o Brasil, que eram simplesmente cartas endereçadas à corte portuguesa, com o objetivo de descrever a terra e o povo que aqui habitava. Esses textos eram cheios de metáforas e hipérboles. O que é metáfora? Não são comparações? Né? Você compara uma coisa a outra, e essas comparações normalmente têm um fundo mítico no meio. E as hipérboles é o exagero, é colocar exageros naquilo que você escreve. Né? Utilizavam recursos como fantasia e mitologia ali, quando se falava sobre a Terra. Já quanto aos habitantes, a visão era etnocêntrica. Então, era uma forma, a informação, ela mostrava que a Terra era vista sob o ponto de vista da maravilha, né, da coisa mais bela, das suas belezas, mas os habitantes tinham uma visão etnocêntrica, em que sua cultura não foi bem recebida, não foi bem entendida, né, pelos portugueses. Essa literatura de informação era um misto de jornalismo e literatura. E por isso, esses autores, os autores, né, da literatura da informação, passaram a ser chamados de cronistas. Né? O que é uma crônica? É você relatar o cotidiano, que era o que eles faziam. Relatavam o cotidiano e mandavam para o rei. Tudo era informado. Já a literatura de conversão é diferente. Era chamada literatura de catequese, porque eram os religiosos, os jesuítas, que através da evangelização dos índios, né, faziam uma espécie de conversão. Os índios tinham suas crenças, seus deuses, a sua forma de viver, a sua cultura, mas através da evangelização dos jesuítas, eles queriam que eles mudassem. Não, isso que você fala é errado. O certo sou eu. Então você vai ter que aprender o certo. E eles passaram a utilizar poemas, cantigas, peças de teatro para mostrar aos índios quais eram as suas ideias. A função do texto literário religioso seria integrar a população indígena ao sistema cultural e econômico dos europeus. Isso daí é o que eu sempre falo, que vocês costumam é batata. Né? Não tem como não ir contra essa observação. A propagação da fé católica era comandada pela Companhia de Jesus, eu até comentei ainda há pouco com vocês, uma empresa sediada em Londres que servia a todas as cortes europeias que almejavam conquistar novas terras. Então, na verdade, era um grupo que ajudava o outro e que os dois juntos faziam um excelente trabalho de conquista. Verdade é essa. Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos os principais autores. Então, nós dividimos em dois, uma é a literatura de informação, de um lado, e a literatura de conversão. A literatura de informação, o principal, existiram outros, mas o principal foi para o Vaz de Caminha, porque ele escreveu a carta ao rei de Portugal. Foi a primeira literatura
brasileira, primeira escrita brasileira, foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Ele informava o que viu no Brasil, o que ele via naquela época, mas ele também mostrava ao rei o que o rei gostaria de ver. Então, é uma política ferrenha, né? E a literatura de conversão tiveram outros padres importantes, outros jesuítas, mas esses dois foram os mais importantes. O padre Manuel da Nóbrega foi o que chefiou a missão jesuítica no Brasil, então era ele que ditava como deveria ser feito, vamos trabalhar dessa forma e tal. Mas o padre José de Anchieta foi um rebelado em determinados momentos, porque ele não aceitava a escravização dos índios. E com isso, ele, em determinados momentos, ele escrevia os seus autos mostrando, né, que as coisas não eram muito bem, não estavam indo muito bem como ele queria. Esse auto de São Lourenço foi o primeiro, né, primeira escrita, né, do José de Anchieta, onde ele coloca que o São Lourenço é o salvador da tribo, né, da tribo não, deixa eu ver aqui, gente, que eu vou ter que voltar aqui. Deixa eu ver se volta, não vai voltar não. Bom, foi o primeiro, né, a primeira literatura, né, que mostrava como seria a catequese. Nada mais é do que, olha, aqui nós somos, enquanto nós estivermos aqui, estivermos juntos com aquilo que nós pregamos, está certo. Tudo que vier é errado. Né? E quando ele se rebelou, num determinado momento, ele ficou preso na praia de Ubatuba, e aí, tem nessa fotinha aí, porque eu sem querer passei, não estou conseguindo voltar. Né? O Zé de Anchieta, ele escreveu um poema à Virgem Maria, na areia da praia, com mais de 100 estrofes. Né? Cada estrofe parece ter 6 ou 7 versos. Né? E que mostrava que ela tinha que fazer alguma coisa, porque não era o caminho pelo qual ele escolheu, não era aquele. E o caminho pelo qual ele estava ensinando não era aquilo que todos queriam que fosse, né? Principalmente a própria Companhia de Jesus. Né? Então tá, gente, é o que eu queria passar para vocês hoje. E aí vocês têm um trabalhinho de casa que é também para ler alguns textos, né, do volume 2 aí da Nova Apostila, na página 6, 7 e 8 e na página 11 e 12. Vamos fazer isso daí na semana que vem, a gente na live, nós vamos tirar as dúvidas e conversar mais sobre esses assuntos aí. Tá bom? Então, um bom dia para vocês, que é boa noite, que eu estou gravando hoje à noite, está dando o jogo do Vascão, não sei nem quanto vai, o Santos está ganhando, infelizmente, mas tudo bem. Nós vamos virar o jogo. Tá? Então, um beijo para vocês, nos vemos aí. Tchau.